Olá, muito boa noite. Terça-feira, 3 de março. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Coronavírus muda a rotina dos gaúchos. A atenção agora se volta a espaços com aglomeração de pessoas. O transporte público na mira da prevenção. Transurb lança campanha para conscientizar os usuários. Empresa reforça a limpeza em áreas de maior circulação. Estado já tem 82 casos suspeitos da doença. Tortura até a morte. Idoso vira vítima de plano liderado por uma adolescente. Homem de 69 anos foi assassinado dentro de casa na capital. Criminosos foram violentos para conseguir as senhas dos cartões e ainda gravaram tudo com um celular. O Estado contra-ataca. Mega operação atinge as principais cabeças do crime organizado no Rio Grande do Sul. Conheça o perfil dos 18 condenados transferidos para presídios federais. Qual o impacto disso no desenho da violência gaúcha? Capital e interior recebem reforço no policiamento para evitar retaliação de facções. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. O segunda edição de hoje começa com uma pergunta. Você sabe quantas pessoas circulam por dia nas estações da Transurb? São mais de 160 mil em dias úteis. Muita gente mesmo espremida. Eu mesmo usei bastante durante a universidade. Só que com o número de casos suspeitos de coronavírus aumentando no estado, a preocupação para quem vai pegar o trem deixou de ser apenas o horário de embarque. Agora os passageiros estão de olho também na higiene dos vagões. Uma das recomendações do Ministério da Saúde para não se contaminar ou transmitir o coronavírus é evitar aglomerações. E para quem pega transporte público como o trem, muita gente de Porto Alegre e região metropolitana é a única opção. E o que será que a Transurb e todo esse povo estão fazendo para evitar o coronavírus? O álcool gel é item indispensável da bolsa. Sempre uso, não pelo caso do coronavírus, mas sempre que a gente utiliza em tocar alguma coisa, depois utilizar o álcool gel. Se prevenir? Sim, se prevenir. Tem até quem tomou medidas extremas. Eu tenho que me prevenir e eu acho que todo mundo devia se prevenir. A Transurb lançou uma campanha de conscientização e intensificou a limpeza nas áreas de maior circulação, assim como faz no inverno. Colocando a desinfecção com álcool líquido, né? Nos pega as mãos, bancos, né? E locais onde as pessoas rotineiramente colocam as mãos. Olha só, as gurias são rápidas porque tem 3, 4 minutos para conseguir limpar tudo antes que os passageiros entrem. Ainda por cima tem a velocidade do trem. Rapidinho, 1 minuto pra gente. Consegue fazer tudo? A gente tenta fazer tudo correndo para dar tempo de fazer tudo. Dá mais segurança para o passageiro, né? Nos trens sem ar-condicionado, a recomendação é abrir bem as janelas e tentar evitar o contato no pega-mão. Mas se não der... Chegou, onde tiver a oportunidade de lavar bem a mão, lava a mão. É uma realidade, gente, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Já temos 2 casos confirmados no Brasil, mais de 400 suspeitos, 82 só aqui no Rio Grande do Sul. É um estado que tem aí a relação direta com os nossos colonizadores, os descendentes vieram para cá, os italianos. A Itália está em estado de alerta lá na Europa. O continente asiático nem se fala, né? Até a Olimpíada aí de Tóquio já está aí na berlinda. A Olimpíada está no fio da navalha, talvez nem aconteça. Portanto, é preciso realmente a gente tomar atitudes de prevenção e a Transurb está no caminho certo, né? Está no caminho certo realmente para fazer a higienização durante esse transporte de massa. Eu falei, né? O Transurb ali é um transporte, são 160 mil pessoas por dia. É todo mundo apertadinho, muita gente mora na região metropolitana e trabalha em Porto Alegre. Deixa eu falar com a Giza Guerra, que está na redação. Giza, o que mudou na tua rotina, no teu dia a dia, no trabalho, em casa, com teus filhos, com a tua família? Boa noite, Giza.
Oi, Chemali, boa noite a todos. Pois é, aquele reforço no álcool gel é inevitável, principalmente durante a nossa jornada de trabalho, né? Dentro das nossas equipes, aqui com as quais eu costumo sair para fazer as nossas matérias, eu sou a fornecedora oficial de álcool gel. A gente entra no carro e todo mundo ali já estende a mão para ganhar um pouquinho, porque é isso, a gente precisa se cuidar e cuidar de quem está perto, justamente nessa tentativa, né? De não pegar o vírus, não transmitir o vírus, e quanto mais todo mundo estiver atento, acho que fica melhor para todo mundo, né, Chemali? A gente passa a ter uma consciência de higienização mais frequente, né, Giza? Também não é só em função do vírus, né? Exatamente, né? A gente esquece, às vezes, de lavar a mão. Isso acontece, verdade, né? É verdade. Pois é. Agora, Giza, a gente vai falar de uma ação da Polícia Rodoviária Federal que normalmente procura aí por motoristas, infratores criminosos, mas lá em Vacaria, lá nos campos de cima da serra, estão empenhados em uma busca diferente. Estou vendo aí um Cusco aí na imagem, com as veterinárias. Que história é essa, Giz? Quem é que eles estão procurando? É uma cusca, viu? É uma cusca? É uma cusca. Inclusive, já ganhou até um nome carinhoso dos agentes, se chama aí a guria. A guria. E aí os policiais, então, né, ao invés de bandidos, estão em busca de uma família, viu, Chemali? Uma família disposta, uma família cheia de carinho aí para dividir com essa cachorrinha, essa cadelinha, que foi encontrada, então, numa situação bastante delicada, muito debilitada, às margens da rodovia. E quando os policiais, então, localizaram esse animal, que a gente vê até de grande porte, né, Chemali, encaminharam para uma clínica veterinária. Lá ela recebeu vacinas, foi castrada, infelizmente teve que ter uma patinha aí amputada, mas nesse momento já está bem, já está saudável e agora em busca de um lar. A gente conversou, nossa produção, Guilherme Roquete, entrou em contato com o posto da Polícia Rodoviária agora à tarde. Já temos a boa notícia de 2 pessoas interessadas, uma ia visitar o posto da Polícia Rodoviária Federal hoje e quem mais tiver interesse então em adotar a guria, basta se dirigir até a PRF, que fica no quilômetro 36 da BR-116, Chemali. E a gente lembra sempre, né, Giza, que é uma adoção responsável, é um animal que agora tem limitações, então precisa, acima de tudo, receber carinho e ter a compreensão de quem realmente vai levá-lo para casa, para justamente fazer essa troca, né, de carinho, de atenção. Com certeza. Inclusive, todos os custos aí do tratamento foram bancados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Uma atitude muito bacana, muito bonita, né, Chemali? Mas, com certeza, como tu disseste, é um animal que vai exigir um pouquinho mais de atenção e, claro, um pouquinho mais de cuidado a partir de agora, porque até então tinha as 4 patinhas, estava acostumada a se deslocar, né, ter mais mobilidade, e isso muda de cenário a partir de agora. Tomara que tenha um final feliz. Agora, Giza, essa história que a gente vai contar agora, vai trazer aqui as câmeras, as imagens, ela não teve um final feliz. A polícia liberou hoje os vídeos que mostram aí como um grupo agiu, né, indiciado pela morte de um idoso em Porto Alegre, e tudo liderado por uma adolescente, Giza. Exatamente. Foi tortura, violência. Conta pra gente os detalhes, Giza. Tortura, violência seguido de roubo, né, Chemali? Tudo isso comandado por uma menina de 16 anos que, segundo o delegado, então, a Jaribe Rocha Pinto, não demonstrou nenhum arrependimento em relação ao crime, muito pelo contrário, demonstrou muita frieza durante o seu depoimento. A Polícia Civil, então, concluiu esse inquérito e essa adolescente, Chemali, é quem se relacionava com esse idoso de 69 anos que a gente acompanha nas imagens, sendo agredido, sendo chutado e todas essas agressões sendo gravadas pelo grupo que participou dessa morte. Com as chaves da casa desse idoso, essa jovem de 16 anos foi quem facilitou a entrada de um outro adolescente e também de um casal. Foi esse grupo, então, que deu fim à vida desse senhor. Esse idoso, ele foi torturado durante um bom tempo e ainda obrigado, então, a dizer as senhas dos cartões de crédito. Depois, Chemali, com as senhas dos cartões, né, o grupo fugiu do local, só que câmeras acabaram flagrando toda a ação deles. Eles se dirigiram até as agências bancárias. Aí as imagens, né? Exatamente. E ali fizeram, então, uma sequência de saques. Outras câmeras, também de uma outra agência bancária, mostram momentos diferentes dessas pessoas indo até o banco, então, para sacar o dinheiro. Esse caso aconteceu em dezembro do ano passado, quando o Sérgio Schmidt foi encontrado pela irmã e também por um sobrinho com as mãos e pés amarrados e sinais de asfixia. A casa estava completamente revirada, Chemali. A
A mulher, essa que aparece nas imagens, foi presa e os 2 adolescentes foram apreendidos. Um quarto envolvido ainda está sendo procurado. Agora, chama atenção um outro detalhe, viu, Chemali? Além dessa jovem de 16 anos, que seria então a mentora do crime e que se relacionava com esse idoso, ela era também namorada de um traficante. Esse traficante, menor de idade, quando foi apreendido, teve uma reação descabida, inclusive estragou a viatura do DECA. Já tem uma série de homicídios também, né, nas passagens aí, acabou sendo apreendido pela fase, e a gente vê que a criminalidade, quando começa muito cedo, ela é pior ainda porque ela é mais fria. É um sangue frio que chama a atenção da gente, Mari. Chama a atenção e também fica a sensação de impunidade, né? A punição mais severa, de acordo com o ECA, são 3 anos de internação, né, Giza? Pois é, então, e a ficha limpa, zerada a partir dos 18, né, Chemali? Infelizmente, caso que chocou demais aí os moradores do bairro Bonfim, em Porto Alegre. Obrigado, Giza, pelas informações. Muita crueldade, gente, ainda gravando tudo, até que ponto a mente humana e a mente jovem são capazes aí de promover cenas como essa, de exibicionismo e de crueldade, como a gente está vendo aí desse senhor aí que perdeu a vida diante de todo esse crime. Tem crime também na Serra, arrastão na Serra Gaúcha. A polícia investiga uma quadrilha que fez assaltos em sequência. Foram 4 supermercados em menos de 2 horas. As imagens das câmeras de segurança de um dos mercados assaltados mostram uma mulher saindo de um veículo. Ela entra no estabelecimento e compra uma carteira de cigarros. Repare que ela olha em direção ao caixa. Na sequência, sai e minutos depois entram 3 bandidos. Eles circulam pelos corredores armados até que um deles anuncia o assalto. O que chama atenção é a calma com que tudo acontece. O grupo sai com uma sacola nas mãos e foge no mesmo veículo branco, dirigido pela mulher, que aguardava do lado de fora. Foram levados mais de R$400, além de 15 carteiras de cigarros. Além deste estabelecimento, os bandidos assaltaram outros 3 mercados nas zonas oeste e sul de Caxias. A ação ocorreu no intervalo de cerca de 2 horas. Todos os comerciantes relataram à nossa equipe o mesmo tipo de abordagem dos criminosos, no qual a mulher aparece como a informante da quadrilha. Ela tinha tirado dinheiro, minha funcionária ali, quando visualizou que eles desceram do carro, efetuou a retirada do dinheiro. E eles viram que não tinha dinheiro, começaram a pressionar. E daí ela acabou entregando o valor para eles, eles saíram, fugiram. A polícia vai analisar as imagens das câmeras de segurança dos mercados para fazer a identificação dos bandidos. Esse assunto que a gente mostrou tem relação com o assunto de agora. 18 criminosos perigosos aqui do nosso estado foram mandados para presídios federais de segurança máxima na manhã de hoje. A ação integrada envolveu viaturas, profissionais de 15 instituições, mais de 1.300 agentes das polícias, do Poder Judiciário, órgãos federais e também das Forças Armadas. Os presos que ocupam as celas das penitenciárias modulada e de alta segurança lá em Charqueadas agora estão em presídios em Mato Grosso do Sul e Rondônia. Presídio federal é cana dura, gente. O governo espera que lá longe eles tenham menos influência em 3 facções que comandam o tráfico e amedrontam demais as comunidades gaúchas. Confira agora o perfil de alguns desses criminosos que somam quase 1000 anos de condenações. Solta aí. A mega operação tinha como objetivo retirar do estado líderes que davam ordens de dentro das cadeias gaúchas. Mais de 3/4 dos homicídios cometidos são entre organizações criminosas. A soma das penas chega a quase 1000 anos. Entre os 18 detentos que foram levados para as penitenciárias estão Tiago Rafael Leges Ferreira, o Tiago Mochilão, de 34 anos. Ele acumula o maior tempo de pena entre os transferidos, 137 anos e 11 meses por 12 condenações, que envolvem tráfico de drogas, furto e roubo na região de Bagé, na Campanha. Ivan Richetti, o Carreta, de 42 anos. Tem 19 condenações judiciais e soma 110 anos e 8 meses de prisão por crimes como roubo, tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio. Márcio Fabiano de Carvalho, o Márcio Gordo, de 40 anos. Ele já esteve no sistema penitenciário federal em outras 2 vezes, mas reassumiu posição de comando na organização criminosa.
Com 9 condenações por porte ilegal de arma, homicídio qualificado, tráfico de drogas e receptação, acumula 73 anos e 5 meses de condenação. Emerson Alex dos Santos Vieira, o Romarinho, de 31 anos. Condenado em 5 processos, soma 24 anos e 9 meses de pena. É apontado como mandante de um ataque a uma família que saía de uma festa de aniversário quando foi executada a tiros de fuzil. Entre os 18 presos transferidos estão integrantes das 3 principais facções criminosas com atuação no Rio Grande do Sul. Por isso, as atenções se voltam agora para possíveis reações violentas que possam ocorrer em resposta às transferências. Esse especialista em segurança acredita que o que deve ocorrer de imediato é uma reorganização no comando das facções. Não haverá um efeito negativo nas facções, elas continuarão atuando, bem porque elas têm todo um processo de comando, uma pirâmide, uma hierarquia de comando do líder à base, aonde sai o líder, entra um sublíder dentro do presídio e dentro do presídio também ele se comunica com pessoas fora do presídio. Para ele, a mega transferência não se justifica diante da facilidade com que os presos, familiares e advogados têm para se comunicar atualmente. As facções elas estão estabelecendo uma estrutura de máfia no estado do Rio Grande do Sul, semelhante ao que já aconteceu e acontece na Itália. São facções muito bem estruturadas, né, professor Charles, que tem aí todo um know-how, a questão da pirâmide, a organização. Mas eu aposto nessa ação do governo. Eu acho que o governo acertou no alvo, quase um ano de planejamento. Né? A gente acompanhou em 2017 aí a Pulso Firme, onde 27 criminosos perigosos, líderes de facções, foram para as penitenciárias federais. E o que aconteceu? As decapitações, o nível de violência terminou, né? Reduziu bastante aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, a gente acredita realmente que essa questão da transferência deles deve ter um impacto. Qual vai ser o impacto disso, né, no desenho do crime organizado? A gente vai falar ainda hoje, aqui no Segunda Edição, com a Giza, que acompanhou também esse trabalho, também mais detalhes. E a questão do temor. O que vai acontecer daqui para frente? Já tem reforço do policiamento nas ruas de Porto Alegre, da região metropolitana. Seguidinho a gente volta a falar desse assunto. Olha, o SBT, nós aqui do SBT, estamos na 20ª edição da Expo Direto Cotrijal, lá em Não Me Toque. Você sabia que essa feira, além de ser referência no agronegócio internacional, é considerada por muitos aí um verdadeiro shopping center? Tem produtor e está indo às compras. O sobe e desce dos shoppings pode ser comparado ao vai-vem do parque da Expo Direto Cotrijal. A Expo Direto é um grande shopping center para os produtores rurais. São mais de 500 lojas espalhadas por estes corredores. Aqui não tem escada rolante, nem ar-condicionado. Tem que bater perna para ver as novidades. Mas vim para a Expo Direto para acompanhar o avanço da tecnologia, né? E ver as coisas diferentes que tem, as variedades de soja, sementes. Mais de 260 mil pessoas devem visitar a Expo Direto até sexta-feira. As máquinas são as principais atrações, um verdadeiro parque de diversões para quem visita o evento. Degustações de produtos por todos os lados. Tudo para seduzir os compradores. Cada ano que a gente vem aqui na feira, a gente vê coisas novas, coisas que a gente há 10, 15 anos atrás não imaginava que existia isso. E hoje existe. E para quem gosta de uma promoçãozinha, aqui não falta. É só comprar uma colheitadeira e já tem a garantia da viagem para os Estados Unidos com a nossa equipe. Praça de alimentação tem também. Uma paradinha no pavilhão da agricultura familiar, onde estão diversas delícias, encerra o passeio. O que tem de melhor na Expo Direto que é melhor que um shopping? Eu, na verdade, prefiro sempre aqui que um shopping, porque aqui é o nosso chão, na verdade. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, as consequências da transferência desses líderes de facção para penitenciárias federais. O que vai acontecer daqui para frente no desenho do crime organizado aqui no nosso estado? A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. A gente aciona direto a Giza Guerra para a gente falar de novo da repercussão, do impacto dessa transferência desses 18 detentos condenados a quase 1000 anos de prisão, né, Giza?
aí no desenho, no planejamento do crime organizado aqui no nosso estado, Giza. Exatamente, Gemali. E aí tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar já mobilizaram agentes para tentar conter aí qualquer tipo de reação criminosa que possa ocorrer em função da transferência desses 18 detentos que eram considerados, sim, lideranças de facções. Somados, então, Gemali, são cerca de 1.000 PMs e agentes da Polícia Civil que vão reforçar o patrulhamento nas ruas aqui na capital. No interior, outros 300 policiais também cumprem a função de reforçar a segurança. A Brigada Militar tem 500 policiais em Porto Alegre e eles chegaram ontem à capital, vieram da região aí de Pelotas, Passo Fundo e Caxias. E, em princípio, esse grupo permanece durante 20 dias. Esse prazo pode ser prorrogado. Aliás, Porto Alegre recebeu o efetivo e esses agentes chegaram aqui, Gemali, achando que iriam trabalhar no jogo do Internacional, que ocorre nesse momento. Nem eles sabiam da operação, dada aí o sigilo, né? Muito planejado, muito sigiloso, exatamente, né, Giza? Exatamente. E aí já a Polícia Civil, então, está com cerca de 500 policiais nas ruas, divididos nos bairros onde principalmente havia aí a atuação das facções. O objetivo é justamente que o trabalho em conjunto não se encerre com o fim da operação, e que as forças de inteligência também possam observar a possível troca aí de liderança dessas facções. Agora, Giza, assim como aconteceu na Pulso Firme em 2017, eu não acredito em retaliação dessas organizações criminosas nessa oportunidade. Eu acho que o crime está muito bem estruturado, mas não está fazendo um enfrentamento com o Estado. Essa é a minha percepção das coisas, né? Então, eu acredito realmente que o Estado tenha feito a coisa certa, porque se existe uma coisa que traficante, que bandido tem pavor, tem terror, é de ficar isolado, é de não ter comunicação com o mundo exterior. E na Penitenciária Federal isso acontece. Portanto, o governo do estado acerta de forma cirúrgica, mais uma vez, realmente, para conseguir fazer com que a violência diminua aqui no nosso estado. Giza, obrigado pelas informações, pelo bom trabalho que ela e o Glauco fizeram hoje. Amanhã tem novidades sobre isso e a dupla Grenal está em campo. A gente traz todos os detalhes amanhã com o André no Primeira Edição. A todos, uma ótima noite e amanhã. Tchau, tchau.